Meninas, vamos continuar? Meninas e meninos, né? Vamos continuar aqui, ó. Preenchendo, tá? A abóbora com verde pinheiro, deixando essas manchinhas que tem sem preencher, tá? Ó, vou preencher. Só mesmo preencher aqui. Depois de preenchida com a cor verde pinheiro, nós vamos entrar novamente com o ocre ouro pra tá preenchendo as manchinhas, tá? Vocês podem estar utilizando um pincel menor, eu peguei o meu número 6 e eu vou vir preenchendo essas partes que ficaram brancas, tá? Não precisa ter muita cerimônia, tá? Só mesmo preencher, se passar um pouquinho por cima do verde, não vai ter problema. Tá bom? O importante é preencher para não ficar a fibra do tecido branco. Ó, aqui na lateral, vou colocar uma manchinha, porque essa parte aqui está por cima da outra abóbora. Certo? Ó. E assim eu vou preenchendo, tá? Essa parte é um pouquinho demoradinha, mas é bem fácil de fazer. Ó. Tá? Depois que você preencheu, eu vou limpar o meu pincel e eu vou vir com o branco iluminando essas manchinhas, tá? Ó, com o branco, eu vou centralizar um pouquinho do branco no centro da manchinha e vou esfumar ela, ó. Tá? Em todas as manchinhas, eu quero que vocês coloquem um pouquinho do branco pra tá iluminando, tá? Umas vocês podem estar utilizando um pouquinho mais, um pouquinho menos na outra. Ó, só pra criar aí mesmo um degradê de cor, tá bom? Não precisa ser nada muito certinho, não, porque a casca, ela é manchadinha assim mesmo. Tá? Agora, depois de secar, vocês que, ó, já tô retocando aqui nesse outro pedaço que a gente fez primeiro, ó. Só nessas manchas maiores, tá? Agora, a gente vai pegar aí o ocre ouro mesmo, tá? E vamos fazer entre essas manchas, outras manchinhas em cima do verde. Ó. Só apertãozinhos mesmo. Aí, vocês mesmos podem escolher onde vocês querem colocar os apertãozinhos. Ó. Isso vai deixar a casca da abóbora mais manchadinha. Ó. Coloca mais algumas manchinhas entre as manchas maiores. Certo? E a nossa abóbora tá pronta. Agora, depois que secar, se precisar, vocês podem estar retocando com um pouquinho de branco no centro das manchinhas maiores, tá bom? Então, a gente vai passar agora para o chuchu, tá? Ele também é bem facinho de pintar. Vamos separar as cores aqui pra gente começar a trabalhar nele, tá? Então, meninas, para o chuchu, eu vou estar utilizando branco, verde folha e verde pinheiro, tá bom? Então, eu já vou abrir as minhas tintas, tá? Ó.
O branco eu vou deixar de lado, que só depois eu vou utilizá-lo. Então, primeiro a gente vai fazer o preenchimento com o verde folha. Se vocês quiserem estar utilizando o clareador, pode estar utilizando também, tá? Pra ajudar aqui. Ó, vocês viram que eu já cometi um erro aqui. Por quê? Porque eu deveria pintar esse chuchu que está aqui por baixo. Em vez disso, eu distraída, comecei por esse aqui. Não tem problema, mas o certo mesmo é você começar pela fruta que está por baixo. Pela fruta não, pela verdura, no caso aqui, né? Tá? Então, aqui no primeiro instante, você vai apenas preencher, tá? Ó, se quiser, para não perder o desenho, o risco, você deixa onde você vai escurecer com menos tinta. Que assim você não perde o seu desenho, ó. Só nessa lateral. Tá? Preenche todos os cantinhos para não ficar pontinhos brancos, certo? Agora, a gente vai estar trabalhando com um pincel menor, tá? Vou lavar o meu pincel número 6. E eu vou entrar com o verde pinheiro pra tá fazendo aqui a divisão, né? As sombras do chuchu. Pra fazer a sombra, é sempre pegando tinta de um lado só do pincel, ó. Com a tinta para cima, eu vou vir aqui, ó, nessa lateralzinha do chuchu, ó. Eu deposito a tinta e eu esfumo para baixo. Ó. Tem que espalhar bem essa tinta para ela não ficar num local só, tá? Aí, sempre pegando pouca quantidade de tinta, aqui, ó. Vamos fazer primeiro a parte de baixo. Tá? Esta sombra aqui que vai dar o volume que a gente precisa. Depois a gente vai iluminar pra criar a impressão de volume, né? O pessoal fala 3D. Ó. Agora, eu esfumo para cima, ó. Porque eu quero ressaltar essa parte de cima aqui, do chuchu. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Eu deposito a tinta, o verde pinheiro, e eu vou esfumando pra cima, ó. Tá? Aqui na parte do meio tem uma marquinha, ó. Se vocês repararem, ó. Ó, fizemos aí as sombras. Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar o branco e vou vir aqui, ó. Colocando branco, esfumando pra cima. Reparem que eu coloquei próximo ao pinheiro. O pinheiro eu esfumei pra baixo e o branco eu estou esfumando para o centro. Tá? Aqui, o ideal é fazer com a tinta úmida, que é pra poder criar um tom de verde mais claro. Eu não quero que fique muito branco, tá? Aí, a gente vai dar destaque pra criar volume e ficar mais gordinha essas partes aqui, ó. Coloca pouco branco, tá? O seu branco tem que estar bem fluido. Tá? O chuchu, gente, existe ele, assim, em várias tonalidades de verde, tá? Aí, vocês podem estar substituindo. Usar o verde kiwi, se vocês tiverem, tá? Aí, se ficar dúvida, é só falar comigo, que a gente bola aí as cores para você estar utilizando de acordo com as tintas que você tem, tá?
Ó, tem que esfumar bem, tá? Porque a gente quer aquela sensação de volume, senão você não fica com aquela sensação de volume, tá? Então, a gente vai esperar ela dar uma secada, enquanto isso a gente vai trabalhar nesse e depois a gente volta retocando a luz, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel número 10, tá? E vou preencher com o verde folha. Aqui, ó, na junção entre os dois, tem que ficar bem preenchido, tá? Aqui caiu um pouquinho de verde, mas a gente vai estar fazendo, trabalhando as florzinhas aí, não vai atrapalhar. Agora, com aquele pincel número 6, a gente vai vir trabalhando com o verde pinheiro, tá? Ó, tinta de um lado só do pincel, a gente vai começar aqui por baixo, ó. Só você olhar no risco, vai ter lá a marcação, tá? Caso na hora de você fazer o preenchimento aqui, a linha suma. Ó. Agora, com a tinta de um lado só, eu vou marcar aqui, ó, a sombra que um chuchu está projetando no outro, tá? Então, esse de trás aqui, ele vai receber essa sombra. Vamos esfumar para não ficar marcado demais, tá? Gente, na hora de esfumar, lembre-se sempre de o pincel estar, não colocar muita força, mas fazer um movimento repetido por várias vezes, tá? O movimento aqui no caso de círculo, ó, com a mão bem leve, pra poder ir esfumando, tá? Vou limpar o meu pincel e a gente já vai vir iluminando aqui. Então, eu pego tinta de um lado só do pincel, ó, e eu venho já iluminando. Então, eu coloco a tinta onde eu quero e eu vou esfumando e levando ela para o centro aqui, ó. Ó, aqui na lateral também eu já coloquei um pouquinho, ó. Né? Agora, a gente vai colocar, ó, na parte aqui de cima. Ó, na borda, esfumando pro centro, sem tampar o verde oliva que a gente colocou. Tem que ir colocando aos poucos, ó. E esfumando bem, pra criar aí um tom de verde mais claro, tá? Aqui nessa parte do centro, eu vou colocar uma quantidade maior de branco e vou esfumar pra espalhar um pouco esse branco, tá? Ó. Agora, a gente já vai voltar aqui no outro retocando. Ó. No mesmo local onde você colocou, você pode voltar retocando esse branco, tá? Sempre pegando pouquíssima tinta. Mas com a sujeirinha mesmo do pincel. Tá bom? Aí, depois que secar, vocês quiserem estar retocando novamente, pode estar fazendo, tá?
Agora eu vou lavar o meu pincel. E vocês lembram que a gente falou que depois que secasse, a gente iria retocar essas duas berinjelas, né? Então, a gente vai estar fazendo isso agora. Como as minhas berinjelas já está seca, eu vou vir com o lilás bebê novamente. Ó, vou colocar nas duas, ó. Tá? E vou vir espalhando, ó, com a mão bem leve, tá? Ó, o pincel encosta muito pouco no tecido. O que acontece é que eu repito tanto o movimento circular que ele vai espalhando, sem ficar muito marcado, tá? Então, aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Como tá seca a pintura, fica até fácil de espalhar. Viu? Fica até mais intensa a cor aqui, certo? Agora, a gente vai passar para os miosotes, certo? Vocês já podem estar separando aí. Eu vou utilizar aqui a cor violeta, mas se vocês não tiverem, pode estar utilizando aí o rosa, tá? O rosa escuro fica bonito, o azul marinho fica bonito, tá? Então, vamos lá. Vou lavar o meu pincel. Ó. Aqui tá o meu violeta. Então, eu vou começar do lado de cá. Ó, com o violeta. Aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, uma concentração maior de tinta aqui. Nessa bordinha da lateral. E vou espalhar essa tinta, ó. Mas pode deixar a concentração maior de tinta, não tem problema não, tá? Então, eu venho subindo, ó, com o movimento circular, por quê? Porque eu quero que essa tinta fique mais suave nessa borda aqui, ó. Ó. Certo? Agora, eu vou trocar de pincel, vou pegar o meu branco. Eu vou manter aqui o meu verde próximo a mim, tá? Sua tinta tem que estar com a consistência boa, tá, gente? Meninas, eu dei um zoom pra ficar melhor de você estar visualizando aqui os meus olhos, tá? Ó, vou utilizar o meu pincel da Condor, referência 421, número 8, tá? Esse pincel é muito bom pra estar fazendo esse tipo de acabamento. Se você não tiver, pegue um pincel aí número 6, que seja da ponta assim, reta, né? Chanfrada, retinha assim, ó. Chanfrada não, desculpa. Chata que fala. Da ponta chata, desse jeito aqui, pra gente tá fazendo aqui, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu molho a ponta do meu pincel, ó, na diagonal. Deixa eu mostrar pra vocês. Desta forma, ó. Tá? E dei até um zoom aqui pra gente ir formando as florzinhas, tá? Então, eu começo aqui, ó. Ó. Eu coloco o pincel no tecido e eu apenas giro ele pra formar os miosotes, ó. As florzinhas, tá? Pra pétala ficar bem arredondadinha. Ó, e aqui na lateral eu coloco uma outra. Porque aí volto de novo na tinta e vou pegando a tinta, ó. E formando os miosotes. Ó, com calma, tá? Pra ficar aqui debaixo eu coloco outra pétala deitadinha, viradinha. E assim a gente vai fazendo, ó. Coloco, giro a ponta do pincel que tá com tinta, ó. E ele já vai formando a pétala. Eu giro o pincel sem sair do lugar, ó. Aí eu afino a parte de baixo aqui, ó. Tá? Aqui embaixo eu coloco outra. Aqui, ó, eu coloco uma pétalazinha sozinha, pra tampar o buraquinho. Ó. Importante preencher bem aqui. Ó. E assim a gente vai criando as pétalas, sempre pegando tinta
com o cantinho do pincel. E a gente vai formando o buquezinho de miosote, tá? Eu sei que tá bem branco agora, mas depois que a tinta secar, esse branco ele reduz um pouco. E por isso que eu falo que tem que colocar uma maior concentração de tinta no fundo, com ele úmido, para que ele possa aparecer depois, tá? Aí aqui assim, ó, a gente faz umas pétalazinhas mais clarinhas para tá preenchendo, ó, todo o buquezinho, como se ela estivesse saindo por baixo aqui. Tá? Depois só colocar o miolinho. Viu como é fácil? Agora a gente vai estar fazendo o outro lado. Tá? Do outro lado eu vou fazer de outra cor pra vocês poderem ver, tá? Só um minuto aqui que eu vou pegar aqui o meu rosa escuro. Aqui, pessoal, ó, a gente vai trabalhar agora nesse canto aqui assim, tá? Aqui a gente vai fazer uma quantidade maior. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou preencher com rosa, com bastante tinta. Pode passar o clareador, tá? Clareador ou diluente, pra ficar bem úmido o tecido aqui, ó. Aqui, ó, nessa lateralzinha da berinjela. E aqui na borda aqui eu dou uma esfumada, ó. Tá? Ó, bastante tinta mesmo pro tecido ficar úmido. Ó, vou passar um pouquinho de clareador, porque aqui eu quero o tecido bem úmido. O clareador me ajuda nessa tarefa aí. Pronto, agora eu vou novamente pegar aquele pincelzinho, né? Que eu tava utilizando, o Condor 421, número 8. Ó, vou pegar a tinta novamente com o canto do pincel, aqui a gente vai repetir aquele processo, tá? E eu vou começar aqui pelo esse cantinho, ó. Fazendo a pétala. Né? Ó. Só girando mesmo o pincel, aí vocês podem escolher. Pode fazer uma pétala mais gordinha, ou então uma pétala mais fininha, mais magrinha, como eu falo. Eu prefiro ela mais gordinha. Tá? Mas isso aí é questão de gosto, tá? E aí, a gente vem fazendo, ó. A gente vem montando o buquezinho, tentando deixar o mínimo de espaço, né? É como se fosse uma hortênsia. Você vem preenchendo. Eu até falei num vídeo aí que era pra vocês aprenderem a fazer essas miosotes, pra gente poder depois fazer uma hortênsia. Então, tem que treinar. Toda pintura que você for fazer, faça umas florzinhas. Vocês viram que no risco de vocês, eu marquei as florzinhas, tá? Quando eu estou pintando, essas florzinhas eu não risco elas. Eu gosto de fazer elas à mão livre. Desta forma que eu estou fazendo. Você põe, gira o pincel, né? Faz essa parte do fundo aqui que eu fiz com a tinta primeiro. E aí, você vem fazendo as florzinhas, tá? Aí, aqui você pode até utilizar um pouquinho de rosa também, ó. Pra tá fazendo alguma florzinha.
Aqui a gente vai fazer umas pétalas soltas, separadas, para que essa borda aqui não apareça, tá? Ó, se precisar retocar alguma florzinha, pode voltar com o cantinho do pincel, porque como o tecido tá úmido, só depois que seca vocês vão ver se vai precisar e de repente dar um retoque ou não, tá? Certo? Agora a gente vai fazer a parte de dentro, né, da florzinha. Vocês podem estar utilizando o amarelo ouro, tá? Pega a tinta com o canto do pincel e você vem em cada miolinho colocando, ó. Ó, inclusive na ponta daquelas pétalazinhas soltas que vocês fizerem. Aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer do outro lado. Agora, deste lado aqui, ó. Tá? Com o cantinho do pincel, colocando o amarelo ouro. Tá? E vai ficar assim nossa pinturinha, tá? Gente, eu peço desculpa se a qualidade da imagem não tá muito boa. Meu tripé ainda não chegou, tá? Mas vai ficar assim o nosso trabalho, tá? Se precisar retocar algum cantinho, algum pontinho que ficou, vocês, por favor, retoquem, tá? Se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? É uma aula simples, mas que eu gosto bastante do resultado, tá? Se assim vocês quiserem, pode também tá colocando as florzinhas aqui, ó, nesse espacinho, tá? Pode colocar, não coloque muito até lá em cima, não, só uma altura aqui, ó, médio, tá? Mas isso é gosto pessoal, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima aula, ok?